Chegou a hora de se jogar na história de um dos maiores heróis das Copas de todos os tempos, Roberto Carlos. E não pense que essa é só mais uma história de um cara comum não, viu? Ele é uma lenda que ecoa pelos gramados do mundo até hoje. E aí, já se perguntou como esse craque virou um herói do pentacampeonato brasileiro? É hora de relembrarmos as jogadas e os golaços que marcaram as Copas do Mundo de Roberto Carlos. E antes de mergulharmos na história de um dos heróis das Copas, não esqueça de compartilhar com quem você sabe que é fã de Roberto Carlos. Imagine voltar no tempo, lá para 10 de abril de 1973, quando o Brasil testemunhou a chegada de um verdadeiro mago do futebol, Roberto Carlos da Silva Rocha, ou como carinhosamente conhecemos, Roberto Carlos. O craque nasceu na cidade de Graça, no interior do estado de São Paulo. O local foi, por um tempo, o berço do garoto de família humilde que jamais poderia imaginar que se tornaria uma lenda do futebol anos mais tarde. Mas e se eu te contar que o nome Roberto Carlos não veio apenas do acaso? Em uma fazenda de café, nasceu não apenas um prodígio do futebol, mas uma homenagem viva ao lendário cantor que seu pai tanto admirava. Mudando-se para Cordeirópolis em 1981, nosso protagonista recebeu um convite que mudou o jogo, literalmente. Representar a cidade nos Jogos Abertos do Interior. 7 anos depois, em 1988, Roberto deu os primeiros passos de uma carreira que deixaria sua marca em times como Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Inter de Milão, Real Madrid e outros clubes. Quem iria imaginar que o menino da fazenda, com o nome de cantor romântico, se tornaria um dos maiores heróis das Copas do Mundo, hein? Ah, e falando em estrelato, você sabia que Roberto Carlos é parte do seleto grupo que conquistou a Champions League e a Copa do Mundo no mesmo ano? Um dos únicos sul-americanos nessa lista exclusiva. Suas jogadas incríveis não são apenas lances, são momentos mágicos que ecoam na história do futebol, principalmente no time verde e amarelo. No começo de 1997, o Brasil foi até a Europa disputar o Torneio da França, uma competição que servia como preparação do país sede para a Copa do Mundo de 98. Foi um amistoso contra a própria França no dia 3 de junho que Roberto Carlos realizou o gol mais impressionante de toda a sua carreira, ganhando inclusive o noticiário de todo mundo. Impressionante, até porque, tempos depois, a CNN considerou o gol de Roberto o lance esportivo do ano, superando até o incrível Michael Jordan do Chicago Bulls. O gol até hoje é considerado um desafio até mesmo para as leis da física. Mas espera, porque a jornada não para por aí. O legado na lateral esquerda é incontestável. Reconhecido como o melhor de sua geração nessa posição, ele se destacou por sua ofensividade, sendo uma peça-chave nas Copas do Mundo de 1998, 2002 e 2006. Então, vamos embarcar na Copa do Mundo de 1998. Roberto Carlos, inclusive, afirmou ao Globo Esporte que a derrota dessa disputa doeu mais fundo do que em 2006. Por quê? Porque a equipe era a favorita, mas já saíram do hotel com o placar contra, viu? Time abalado e clima tenso. É isso mesmo. Imagina só o que rolou nos bastidores dessa jornada. Só para vocês terem uma ideia, Ronaldo sofreu uma convulsão antes da partida e Roberto Carlos presenciou todo o susto, sem saber o que estava acontecendo com o amigo. Já em campo, o técnico Zagallo teve que tomar uma decisão no último minuto: Ronaldo ou Edmundo? Ronaldo entrou em campo horas depois como titular e, assim como a seleção brasileira, infelizmente não conseguiu evitar a derrota de 3-0 para o time francês. Mas a Copa que realmente foi um triunfo da carreira de Roberto Carlos foi a de 2002, onde o Brasil, apesar das desconfianças, conquistou o pentacampeonato. E é claro, não podemos esquecer do gol épico contra a China, né? Já imaginou a estratégia maluca de Roberto Carlos, Ronaldinho e Rivaldo para confundir o goleiro adversário? Um verdadeiro trio de magos, não é? Roberto Carlos, inclusive, já chegou a revelar como transformou um simples gol em uma obra-prima inesquecível com seus companheiros. Ele, Ronaldinho e Rivaldo se posicionaram próximos da bola para deixar uma dúvida no goleiro adversário.
O lance deu tão certo que virou um dos gols mais bonitos daquela Copa para o craque. Eu, inclusive, concordo com ele, viu? E vocês? Comentem aqui embaixo o que vocês acham desse golaço. Mais do que o gol contra a China, cada instante da conquista permanece vivo na memória de Roberto Carlos. O ex-jogador, radiante de alegria, reconhece que ter o nome cravado na história da seleção brasileira é um privilégio indescritível. O pentacampeonato, segundo ele, é o auge de uma carreira repleta de vitórias. A preparação para 2006 não seguiu os moldes de sucesso de 2002. Retrocedendo um pouco para a Copa de 1998, Roberto Carlos soltou que não souberam lidar com o favoritismo e a pressão do público. Quem nunca, né, gente? Mas ele deixou a seguinte lição: essas coisas tinham que acontecer para aprendermos. Se na Copa de 2002 ele foi herói, na próxima seu posto caiu para o de vilão. Isso porque um gol decisivo que marcou a vitória da França de 1-0 contra o Brasil foi apontado como consequência de Roberto estar distraído com uma tarefa que não era marcar a bola, e sim ajeitar o seu meião. A história bombou na internet e gerou uma onda de raiva dos torcedores com o jogador. Roberto Carlos já declarou que não seria esse momento que apagaria tudo o que ele conquistou. E eu concordo com ele, viu? Um verdadeiro sábio, não é? Até porque, durante suas 3 participações em Copas do Mundo, por mais que tenha conquistado a vitória apenas no Penta de 2002, ele foi uma peça-chave em todos os jogos e um dos maiores, se não o maior responsável pelo Brasil chegar tão perto da conquista de outros títulos. Anos depois, em 2011, o lateral anunciou oficialmente sua aposentadoria aos 39 anos de idade, assumindo a função de diretor de futebol do Ansri. Antes, já havia iniciado sua carreira também como auxiliar técnico do clube. Ele também chegou a usar sua sabedoria para se lançar na carreira de técnico de times internacionais como Sivasspor, Akhisar, Al Arabi e Delhi Dynamos. Eu não tenho dúvida de que ele teve muito que passar para esses clubes, afinal, se trata de um craque que possui muita experiência e histórias marcantes para compartilhar, como quando foi o segundo colocado no prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA, atrás apenas do Fenômeno. Ou ainda quando foi apontado pelo Rei Pelé como um dos 125 maiores jogadores de futebol vivos, na seleta lista FIFA 100. Um privilégio aprender com esse cara, não é mesmo? Ou seja, não nos restam mais dúvidas. Independente dos erros ou acertos, Roberto Carlos é um icônico herói, além de um jogador humano e corajoso que deixou sua inegável marca nos campos de futebol e no coração de cada brasileiro que torceu pela seleção sob sua influência.